Boa noite a todos que estão hoje conectados na reunião de oração da Igreja do Jardim Miranda. A paz do Senhor seja com todos nós. Mais uma vez, graças a Deus, mais uma vez estamos juntos novamente, mesmo separados, mas estamos juntos na nossa reunião de oração. Abra sua Bíblia. A minha já está aberta, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estaremos lendo a partir do verso 50 até o 58. Amém? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra. Estaremos orando agora. Senhor Deus, Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui reunidos, ó Pai, mesmo separados, mas nós estamos no mesmo foco. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. E nesta noite, ó Pai, no início desta noite que nós estamos aqui, ó Pai, para orarmos, para ouvirmos, compartilharmos da Tua palavra. Nós te agradecemos por esta palavra, que o Senhor permitiu que viesse até o meu coração para nós estarmos compartilhando dela. E nós te agradecemos, Senhor, porque nesta semana, em que em tantos anos atrás tudo se tornava santo, seria a Semana Santa. Pai, hoje é tão diferente, hoje tão estranho, tantas coisas que mudaram, tantos valores se perderam. Pai, que nós possamos, ó Pai, olhar para a cruz vazia, que um dia o Senhor Jesus foi entregue à morte para que ao terceiro dia ressuscitasse e nós pudéssemos hoje, ó Pai, termos a certeza da nossa vida eterna, da nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, e ser conosco, que o Teu Santo Espírito continue ministrando a nós, abra nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra seja, Senhor Deus, revelada a nós de tal forma que possamos ser realmente transformados ainda neste mundo em que vivemos tão turbulento, com tantos problemas, com tantas vidas ceifadas, com tantas pessoas enlutadas, com tantas pessoas enfermas, com tanta tristeza, Senhor Deus, com tanta coisa acontecendo no nosso país, na nossa nação. Ser conosco, Deus, é que eu te peço. E te peço também perdão, Senhor. Te peço perdão pelo nosso pecado, perdão pelo pecado do nosso país, da nossa nação, perdão pelo pecado da nossa igreja, Senhor. Pai, perdão, Senhor, porque nós como igreja temos falhado sim, ó Pai, de não falarmos do Teu amor, do Teu evangelho e contarmos essa boa nova, que a morte foi vencida pela morte do Senhor Jesus por nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, por isso hoje Ele vive. Glórias a Ti, Senhor. E ser conosco é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
palavra profunda, palavra bem propícia, né, para essa semana que estamos vivendo, né, a Semana Santa. E hoje nem se fala mais, né? Só fala na Páscoa, no chocolate, nos ovos, mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que louvar a Deus, exaltar e glorificar e dizermos glórias a Ti, Senhor, que nos deu a vitória através de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Nos deu quando nós aceitamos, quando nós entendemos e ouvimos o chamado e aceitamos, mas nos dá porque cada dia é um dia vivido na presença do Senhor. Amém? Vamos estar agora refletindo na reflexão que acabamos de ler a palavra. Nós, como cristãos, devemos viver a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, Jesus. Nossa coroa é a vida. O trono diante do qual nos curvamos é o Cordeiro, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Nós somos o povo do rosto descoberto, porque nosso Senhor Jesus Cristo rasgou o véu da separação. Tomou sobre si na cruz toda a lei com suas implicações sobre nós. Cremos no Deus vivo, dos vivos, no Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus Cristo venceu a morte pela sua ressurreição. E aí nós podemos fazer a pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Em Jesus, a morte morreu. Como a morte morreu? Morreu, pois em Jesus ganhamos vida eterna. Não haverá mais morte. Ele é o nosso caminho até o Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, que pode entender as nossas fraquezas. Criou-nos um livre e novo caminho. Devemos ser seus verdadeiros adoradores. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele nos deu nova vida e colocou um cântico novo em nossos corações. Qual é o cântico que o Senhor colocou no seu coração? Qual é o cântico que você está entoando ao Senhor? Somos um povo que tem esperança aguardando a sua volta. Nossa esperança não está nesta vida passageira, mas na vida eterna. Devemos pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos de tal forma que não venhamos negociar o nosso compromisso de sermos cristãos. Nós somos cristãos porque nós cremos no Cristo, nós cremos em Jesus Cristo, nós aceitamos o convite que Ele nos faz: venha, que eu farei de vocês pescadores de almas, pescadores de homens, de vidas. E eu creio que nós, enquanto igreja, temos falhado nisso. Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos isolados, nós estamos praticamente trancafiados em nós mesmos. Nós não precisamos sair do quintal, nós não precisamos abrir nossa porta, nosso portão e sairmos às ruas falando do amor de Deus. Mas em nós mesmos nós estamos trancados, pensando somente como eu vou vencer tudo isso. Nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que falar das boas novas, nós temos que falar que Jesus morreu, mas ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, mesmo com coronavírus, mesmo com pandemia, mesmo com os governantes com lockdown, mesmo com tudo isso, nós somos livres, porque Jesus morreu para nos dar, para nos libertar. Nós podemos sim orar, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos fazer algumas coisas que nós não podemos fazer aos olhos carnais, mas nos olhos espirituais, olhando para Cristo Jesus
e para a cruz vazia que um dia ele se expôs para que nós pudéssemos hoje termos liberdade, alegria, termos momentos prazerosos na presença dele, em oração, em cânticos, cultuando, fazendo culto. Nós precisamos voltar à nossa essência, nós precisamos resgatar os nossos valores, os nossos lares. Se estamos em casa, vamos fazer um culto. Depois você conta, qual é a experiência que você teve, o testemunho que você tem dado de ter reunido, mesmo que seja por apenas 15, 20 minutos de um culto no seu lar, na sua casa. E depois, quando nós voltarmos para nossas igrejas, nós festejarmos, nós nos alegrarmos, porque nós vamos voltar, eu creio. E quando nós pudermos, nós vamos louvar a Deus, daquela forma alegre, feliz, porque podemos estar novamente com nossos templos abertos. Mas hoje nós não podemos estar com o templo aberto, mas nós podemos estar com o nosso coração aberto. Nós podemos estar com a nossa vida nas mãos do Senhor e dizendo: obrigado, Senhor, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho, Jesus. Obrigado por o sacrifício que você fez por mim, por nós, pela nossa igreja, nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda nem te aceitaram, mas que cabe a nós dizermos para ele: venha para Jesus, aceite, que você terá uma vida em abundância, uma vida eterna. E aqui, finalizando essa pequena reflexão, eu vou voltar novamente lá, que nós não venhamos negociar o nosso compromisso de sermos cristãos. Na Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Foi a primeira vez, lá se encontra em Atos capítulo 11, versículo 26. Eu só falei aqui a parte B. Mas abra lá sua Bíblia depois, ou agora mesmo, se você quiser, e Atos capítulo 11, verso 26, e leia. E nós, hoje, somos seguidores de Jesus. Aquele que venceu a morte está vivo, pois ressuscitou. Ressuscitou-se ao terceiro dia após sua crucificação, para que hoje nós pudéssemos dizer: glória a Deus, aleluia, Ele está vivo, Cristo vive em mim, na minha vida, Cristo vive no meio da minha família, Cristo vive na minha igreja, Cristo vive onde eu moro, porque eu estou morando nesta rua, neste bairro, e o meu coração é um altar levantado ao Senhor. E Deus, porque Ele pode, é o único que tem o poder, continue nos abençoando e nos capacitando para não desanimarmos e continuarmos esperançosos, que quando tudo isso passar, nós possamos voltar com alegria para estarmos no templo, juntos, louvando e cultuando, festejando, seja o que for, regozijando, nos alegrando, porque é uma vitória. E essa vitória Jesus já nos deu quando Ele se entregou naquela cruz, por mim e por você, e por toda a humanidade. E nós temos o compromisso de levar essas boas novas àqueles que ainda não aceitaram Jesus. É difícil? Claro que é. É fácil? Você pensa que foi fácil para Jesus se entregar naquela cruz? Tanto é que Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. E a vontade do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é que nenhuma alma se perca. E eu, você, nós temos o compromisso de dizer o que é bom para nós, de dizer a outra: aceita o que é bom. Amém? Que nós possamos, essa semana, refletirmos sobre tantas coisas na nossa vida, principalmente sobre esse isolamento social. Nós podemos nos isolarmos fisicamente um do outro, mas não precisamos nos isolarmos do Senhor. E quando nós tivermos a oportunidade e nós formos novamente, pudermos reunir novamente na casa do Senhor, nós possamos estarmos felizes e alegres. Por isso eu agradeço muito a Deus por Ele ter dado essa palavra, ter ministrado essa palavra no meu coração para eu estar compartilhando com a minha igrejinha. A igrejinha na forma carinhosa, não do pejorativo. A minha igrejinha, a minha família da fé. Que nós possamos continuar firmes e esperançosos em Cristo Jesus, porque Ele já fez
isso por nós. Ele venceu a morte. Ele matou a morte por nós, porque nós temos o privilégio de termos a vida eterna. Deus abençoe. Amém?